Muito bem, meus amigos, são 11 horas e 9 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 29 de junho de 2019. Eu falo aqui da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, por toda a nossa rede da web, pelo nosso portal, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, canal do YouTube, WhatsApp, entre todas as redes, deixando um abraço carinhoso e pedindo a vocês 10 minutinhos de atenção. É muito simples. Amanhã, domingo, dia 30, vai acontecer em todo o Brasil uma manifestação geral. Já está confirmado, segundo o jornal Gazeta do Povo, esse jornal que a gente faz questão de exemplificar aqui o nome dele, né, como sendo, inclusive, pela nossa opinião, um dos melhores jornais do Brasil. A manifestação do dia 30 de junho, que é amanhã, domingo, repito, onde nós teremos atos pró-Moro em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e tem uma lista enorme de cidades aí, são mais de 150 cidades, já chegando a 200 cidades que confirmaram essa manifestação em massa, e vocês podem confirmar pela internet. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Gazeta do Povo, preste atenção. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a Operação Lava Jato serão ovacionados no próximo domingo, nesse final de semana. Diferentes grupos estão promovendo uma mobilização conjunta para o domingo, dia 30 de junho, e a manifestação com atos pró-Moro e pró-Lava Jato está confirmada em mais de 150 cidades do Brasil, como eu já disse. Os atos são motivados por supostas mensagens trocadas entre o ex-juiz e coordenador da Força Tarefa, Delto Dallagnol. Vimos a necessidade de continuar a defender a Operação Lava Jato. Quem falou isso foi Renato Batista, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, MBL, do qual quero mandar um grande abraço por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, principalmente aqui na nossa capital mineira, deixando aí o trabalho de vocês espalhado por todos os estados. Um abraço a vocês, parabéns, vocês são brasileiros de verdade e junto conosco lutando por um Brasil melhor. A cada um de vocês que estão nos ouvindo, prestem muita atenção. O Brasil foi entregue à bandidagem. No ano passado eu havia feito uma gravação da qual inclusive foi pelas redes sociais e alcançou hoje, se somado tudo, mais de 1 milhão de visualizações a nível de Brasil. Eu falava sobre o Brasil, que é um país que adota bandidos, e é verdade. Eu falava que nas eleições que aconteceram no ano passado, nós estaremos elegendo mais bandidos, e elegemos para o Senado, elegemos lá pela Câmara Federal, elegemos aqui para o nosso estado, enfim, os bandidos, a maioria continuam os mesmos e novos bandidos entraram no poder. O que nós temos que entender é que existe um projeto de transformar o Brasil num país comunista, e esse projeto não morreu. Ele está ativo porque toda essa quadrilha que expoliou o Brasil, tirou tudo que podia tirar do Brasil, o máximo que eles podiam sugar da Petrobras e Companhia Limitada, eles guardaram muito, mas muito dinheiro, e eles estão gastando, investindo, comprando justiça, comprando tudo que vocês puderem imaginar. Haja visto que vocês têm que lembrar que a própria Corte Suprema, e eu gostaria aqui de reverendar a pessoa do Barroso, ministro Barroso, que tem sido um ministro extraordinário. Parabéns, Barroso, pelo exemplo que você dá para o Brasil. Você e mais uns 3, pelo menos, ali, dão um grande exemplo, mas você é um exemplo verdadeiro de ministro da Justiça, ministro da Suprema Corte. Parabéns, Barroso. Você vai ficar na história como um homem que ama o Brasil. Infelizmente, você, Barroso, tem colegas aí que são comunistas, entreguistas, bandidos, né? E nós sabemos que o futuro deles não vai ser um futuro muito fácil, porque o brasileiro acordou, o Brasil acordou, nós acordamos, e é isso que nós estamos fazendo, lutando pelo nosso país. Nós temos, portanto, aí também a OAB, que há pouco tempo agora foi eleito o seu presidente de uma forma indireta, outro comunista que abraça a causa de bandidos. É a OAB que está contaminada. Aliás, a OAB vem sendo contaminada há muito tempo, né? Salvo alguns advogados que têm vergonha de dizer que pertence à OAB, porque você tem que passar pela OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos excelentes advogados, eu particularmente tenho amigos advogados aos quais reverencio, mas nós sabemos que uma grande parte faz parte também dessa quadrilha que continua e quer a destruição do nosso país, quer o benefício próprio, não visam o Brasil, visam a si próprio, né? Nós temos aí também sindicatos, isso aí é óbvio, esses sindicatos já vêm por muitos anos roubando do trabalhador brasileiro e investindo nessas facções criminosas que nós vemos aí Brasil afora, como o MST e Companhia Limitada, né?
Nós temos aí também algumas estatais, entre elas a principal do Brasil, que é a Petrobras, que antigamente era o nosso orgulho e se tornou a nossa vergonha internacional pela quadrilha que entrou ali e roubou e continuou roubando e agora está sendo desmartelada, graças a Deus, pelo novo governo. Nós temos as nossas universidades que há 50 anos vem doutrinando professores, né, principalmente das áreas sociais, principalmente esses que trabalham diretamente com história e companhia limitada. Eu gostaria de deixar bem claro que eu conheço excelentes professores de história, pessoas de personalidade que realmente vestem a camisa universitária e torcem para que o Brasil seja melhor. E não passam só uma história, só um lado da história. Passam dois lados da história para que os seus alunos tenham discernimento de escolher, né, o que realmente entendem como veracidade do que se passa no Brasil. Mas acontece que isso não aconteceu, né? E nós sabemos o que aconteceu aí durante todos esses anos na nossa universidade. Além de ter formado professores doutrinadores de uma doutrina marxista terrível, eles também formaram aí imbecilidades de estudante. Haja visto aí as últimas provas, por exemplo, do Enem, principalmente da própria OAB, onde a grande maioria foi reprovada em redação, e aí vai. É o que nós temos no Brasil e vai levar muitas décadas para que nós possamos ter uma direção melhor. Então a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, né, o Movimento Brasil Livre está lutando por isso. E nós convocamos, eu, Marcílio Maran, convoco aqui a todos os amigos para que participem dessa manifestação. Aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, pela relação vai ter uma manifestação. Eu só gostaria de chamar a atenção para vocês de Sete Lagoas, tomem muito cuidado. Existe aqui na cidade aproveitadores da política, aproveitadores desses movimentos para se promoverem querendo tomar o poder. A ficha dessas pessoas não é uma ficha boa. E no momento certo, caso eles alcancem um nível de pontuação maior na política de Sete Lagoas, a ficha deles vai ser esclarecida para vocês. Mas vamos tomar cuidado, nós estamos aqui para lutar pelo Brasil e não para um partido em si, porque se for depender de partido, nós estaremos aí, entre aspas, ferrados. Haja vista, e eu havia dito no ano passado, que o próprio PSL, que é o partido do qual o Bolsonaro escolheu, ou foi escolhido, não sei, para que ele pudesse ser o candidato a presidente, ele tinha que ter um partido. É um partido que hoje está, infelizmente, envolvido em algumas falcatruas, que não é só ele que diz respeito, o pessoal fala de laranja, não é só o PSL. Praticamente todos os partidos, né? Praticamente todos os partidos tiveram e sempre tiveram aí essa jogadinha de pegar o dinheiro do fundo partidário e distribuir entre os coronéis. Isso aí tem sido uma realidade do Brasil, mas como infelizmente, né, o Marcelo Álvaro Antônio hoje é ministro do Turismo e ele é do PSL, a bomba estourou primeiro na mão dele e tomara que a Polícia Federal faça uma lavada, tipo Lava Jato, não só aí no PSL, naqueles que forem culpados, né, e se comprovada a culpa, logicamente, né, não estou querendo culpar ninguém aqui do PSL, mas a Polícia Federal está apontando para isso, não só o PSL, como outros partidos também, tem que vir à tona o que vem acontecendo no Brasil. Dia 30, amanhã, domingo, vocês estão convocados pelo Brasil, não é por mim, não é pelo MBL, é pelo Brasil. Vamos mudar o Brasil. Se nós não mudarmos o Brasil, se nós não atuarmos agora, demonstrar para essa quadrilha que está lá no Congresso Nacional que todo poder emana do povo. Esse é o artigo 1 da Constituição Federal, né? Parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A nossa própria Constituição tem que ser dada uma retrabalhada nela, porque ela foi sofrendo emendas essas que vem sofrendo até hoje, com o intuito de beneficiar esses canalhas, esses bandidos que nós temos que lavar da vida pública. Essa é a realidade. Vamos lutar pelo Brasil. Ou lutamos pelo Brasil, ou definitivamente perdemos para essa turma de comunista que quer acabar com a nossa bandeira verde e amarela e substituí-la por esse vermelho, que é o vermelho do sangue, da vergonha. É o vermelho que traz uma história muito triste em todos os países em que o comunismo tomou conta. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã no domingo. E como eu sempre digo, vamos em frente porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.